3, 2, 1. There we go. Good evening, everybody. It's very good to be here. Thanks for showing up. We know it's raining a lot. It was essentially impossible to go to school tonight. Então, diante de toda essa chuva aí, a gente resolveu fazer essa sessão online. I'd like to start this session explaining to you how this will happen, how we're going to make this work, okay? Basically, we're going to have this session. It's going to be a short one. We're going to take like 30, maybe 40 minutes here. And then I'm going to request from you a very, very simple exercise, which will be necessary if you want to get attendance, okay? So let me explain that in Portuguese. Eu gostaria de começar essa sessão, gente, explicando direitinho como que vai funcionar essa nossa noite aqui. Nós vamos ter uma sessão aqui de conversa muito semelhante às que a gente tem na sala de aula, só que ela vai ser um pouquinho mais curta. A gente provavelmente vai ter algo 30 e 40 minutos apenas de encontro aqui. E ao final, eu vou passar para vocês uma pergunta, uma espécie de um microexercício. Basicamente, vocês vão ter que responder uma pergunta e trazer escrito numa folha, pode ser à mão, a resposta para essa pergunta na próxima aula. Vai ganhar presença no dia de hoje quem trouxer uma folha de papel com a resposta para a pergunta que eu vou fazer aqui hoje, tá? Quem não trouxer essa atividade vai levar falta nesse dia de hoje, tá? Mas como vocês devem deduzir, é uma pergunta muito simples e basicamente mais uma opinião, assim, um exemplo que eu vou pedir que vocês deem de alguma coisa que a gente vai discutir aqui, tá? Então não é uma prova, não é uma coisa complicada, mas é uma coisa que é necessária, segundo a normativa da Rural, para que essa atividade conte como a presença pelo dia de hoje, tá certo? Any questions before we start? Alguma pergunta antes da gente começar? All right, guys. Can you hear me well? The sound is good? O som tá bom? Tá dando para me ouvir bem? Tá. The last thing I want to tell you before I start is just that it is raining a lot here where I live. So, if I run out of energy here, if I have no power in my place, this transmission will fall down. And then there's nothing I can do about that. Then we're going to cancel the session, okay? Pessoal, é só para esclarecer, tá? Tá chovendo muito aqui onde eu moro em aldeia, e existe uma chance de cair a luz. Aqui falta luz com muita frequência. Se faltar luz, a minha transmissão vai desaparecer, e aí, infelizmente, a gente vai ter que cancelar essa aula, tá? Mas vamos torcer aqui, ó, dedinhos cruzados, para que a gente consiga chegar ao final dessa sessão de 40 minutos. All right? All right, very good. Let me just check who is here with me tonight. I got Adriano, Caetano, Fábio, Fred, João, Luan, and Victor. Thanks, guys. So let's work on this next few examples of cognitive biases, okay? I'm going to pick it up from the point that we stopped in our last class, okay? All right, vamos pegar aqui do ponto que a gente parou em sala de aula. We're talking about these 3 cognitive biases, which is in front of you on your screen. The first one is conservatism. And that's like a difficult word to translate to Portuguese, but I would try something like conservismo, ou sei lá, incapacidade de revisão de crenças, alguma coisa assim. Então, alguém poderia preferir a palavra teimosia, mas aí fica com outra conotação, não ficaria muito bom, tá? So what is conservatism? Well, conservatism is a cognitive bias, which means it happens with all of us, regardless if you are Brazilian, Chinese, Portuguese, or French.
you're going to face this sort of recurrent mistake. And basically, it happens that we have a difficult time to revise our beliefs once we are presented with new evidence. Então, a gente tem certas crenças, mesmo diante de evidências que refutam as nossas crenças, a gente não quer largá-las. So we have like a hard time. And I mean, if you stop and think about it, it's not logical, right? Once you have a belief and then you observe clear evidence that you are wrong, you should be okay to say, well, I was wrong. Let me go back on this opinion here. But no, we are not like that. We don't let it go. We keep holding to our beliefs, even when we are presented with contrary evidence. Então, mesmo quando a gente é apresentado com evidências contrárias, a gente tende a se agarrar às nossas crenças. The second one is one of my favorites. It's Dunning-Kruger effect. And I think, I tell you that it is my favorite because I think it is ironic. Esse efeito Dunning-Kruger aí, eu acho que ele é muito irônico. Ele é uma coisa que revela um pouco, uma certa possibilidade de a gente rir de nós mesmos. So let's see. The Dunning-Kruger effect is the tendency for unskilled individuals to overestimate their own ability, and the tendency for experts to underestimate their own ability. Então, se o sujeito acabou de começar a estudar um assunto, ele já se acha o tampa. Mas o sujeito que é um expert, que está estudando a vida inteira, você pergunta para ele aí, quer dizer que você sabe tudo desse assunto? Ele fala assim, não, estou apenas começando, tem muita coisa que eu não sei e tal. Então, a pessoa novata tem dificuldade de mensurar o tamanho da sua ignorância. Quando uma pessoa é muito aprofundada no assunto, ela tem uma melhor capacidade de entender todo o contexto que ela não domina, mesmo tendo trabalhado naquilo por 20, 30 anos. So if you ask me, hey, Luiz Maia, you know everything about economics, right? And I said, well, I don't know half, or I know even less than half. Se alguém me perguntasse, você domina aí tudo de economia, já tem mais de 21 anos que você se formou doutor em economia, tem dado aula na Rural só há 18 anos, você deve saber tudo de economia. Eu falo, não, eu não sei nem metade. Muita coisa para aprender. O que eu sei ainda é muito pouco diante do que há para aprender. All right, so Dunning-Kruger effect shows up at these situations. The example that I gave to you, I think I mentioned to you in class, is about lawyers. If you ask new lawyers, unexperienced lawyers, how likely you are to win a cause, a lawsuit or something like that, they are much more optimistic than they should be. Então, se você pergunta para um advogado novato, se você tem uma boa causa, se você tem uma grande chance de vencer aquele processo, aquela causa judicial, um advogado com pouca experiência, ele tende a ser super otimista, mais do que deveria. Afinal de contas, a gente sabe que às vezes o juiz chega lá para uma audiência mal-humorado, alguma coisa que você fala, ele interpreta mal, vai lá, detona uma sentença que era inesperada pelo advogado. All right, so if you are a very skilled and experienced lawyer, and someone asks you how likely it is to win the cause, probably this guy will be much more careful, much more, vai ser muito mais cauteloso na hora de fazer alguma previsão. E, afinal de contas, ele tem mais experiência, entende como é aquilo ali, que não tem causa ganha 100%, and so on. All right, so Dunning-Kruger effect is something really important when we are trying to measure people's ability.
Think about this, Caetano, Adriano. Think about this. Suppose that you are a boss in your work, okay? You have people working for you or working with you, but you are supervising a team, okay? Now notice that sometimes you have to distribute tasks among members of your team. And then you have to judge people who can take responsibilities. Então imagine você, né, Adriano, Caetano, que você está lá gerindo uma equipe no seu ambiente de trabalho. Tem 2, 3 pessoas trabalhando com você. Frequentemente você tem que delegar tarefas. E na hora de delegar tarefas, você tem que saber quem é que dá conta de responsabilidades. Can you see how Dunning-Kruger effect is important in this situation? Dá para perceber como esse efeito Dunning-Kruger é importante numa situação como essa? Que você pode ter membros da sua equipe que são sobreconfiantes a ponto de assumir coisas que eles não dão conta de fazer. Fala assim, estou precisando de alguém fazer tal tarefa. Aí vem um cara lá que tem 6 meses de empresa com você. Isso aí eu faço, é tranquilo, pode mandar para mim. Espera aí, vamos ver. So, if it is like, for example, to do something for an important client, well, most likely you're going to rely on a more experienced of your team members, right? Se for fazer algum trabalho para algum cliente importante, tem uma grande chance de que você só vai confiar para o seu membro do time que seja mais experiente, né? Você vai ficar com medo de entregar aquela tarefa para alguém que, mesmo se achando muito confiante, pode não dar conta. All right, so Dunning-Kruger effect is an important issue, and the way I think about it, we need it to better evaluate people's ability, especially when we are managing people. Então, eu acho que é um aspecto particularmente relevante no contexto de gestão de pessoas, tá? So far, so good? Everybody following me? Okay. Please interrupt me if you need help, okay? Se alguém tiver qualquer dúvida aí, não hesite em abrir o microfone ou então apertar esse negocinho aqui, ó. Tem uma mãozinha assim, ó, tá vendo? Pronto. Pode falar, Adriano. Professor, é interessante aí o que você acabou de falar aí do Dunning-Kruger, né? Agora, eu só queria entender da seguinte forma. Quando você é capaz de estar num período recente e dar conta daquilo que foi determinado, né? Eu digo um exemplo, acho que um fato, né? Eu entrei numa empresa, tá, na parte de controladoria, e eu disse em um mês eu consigo realizar todo o problema, resolver todo o problema e deixar em dia tudo que você está precisando. E eles duvidaram por ser recente, né? Eu tinha apenas um mês de casa e no outro mês foi o prazo mínimo que eu dei, ou o prazo máximo que eu dei para resolver. E eles já vinham há mais de 6 ou 7 meses tentando resolver e não conseguiam. E diante dessa posição, eu consegui sim fazê-lo, mesmo com aquela indagação. Ou seja, será que eu entro também nessa espécie ou tem uma outra aí que... Eu não sei, eu queria uma definição sua aí em relação a isso. Eu achei muito bom o teu exemplo, Adriano, mas olha só, eu acho que nesse caso que você contou, o efeito Dunning-Kruger te ajuda a compreender por que as pessoas duvidaram de você. Entendeu? Elas duvidaram de que você daria conta porque eles imaginaram que você estava sendo um pouco ingênuo, otimista demais ou autoconfiante demais diante de um problema que para você seria novo. E que aí eles talvez tenham ficado preocupados de confiar que você daria conta, entendeu? Então, o efeito Dunning-Kruger pode ser lido dessa forma assim, você pode entender melhor por que desconfiaram de você. E perceba, o mais importante é você perceber que através do Dunning-Kruger você tem uma explicação que não se trata de um preconceito,
Não se trata de sabe, de uma questão cultural da empresa, não se trata de uma discriminação com você. Foi talvez uma avaliação baseada no conhecimento que essas pessoas têm sobre a recorrência de pessoas autoconfiantes diante de problemas para os quais elas não têm habilidades, né? No seu caso, eu acho que você surpreendeu a eles, mas é porque você, embora fosse novo na empresa, você não era novo no assunto. Você já detinha um conjunto grande de expertise e tal, de experiências, que os caras ignoraram, né? Ou talvez não tivessem plena confiança no que você disse na entrevista de emprego. Na entrevista de emprego todo mundo exagera, esse cara falou que sabia tudo. Então, eu acho que pode ter sido isso, que eles não levaram em conta o fato de que você não era um novato. Você era uma pessoa que já tinha ali uma boa capacidade de avaliar a sua habilidade diante daquela missão, né? O que você acha? All right. Good, good. Anyone else? Any other questions? João, Fred, Vitor, Fábio? Por mim está tranquilo, professor. Good, good. Thanks, Fred. All right, so let's move on. Let's talk about endowment effect. Pessoal, essa palavra endowment, ela tem várias formas de traduzir para português, tá? Quando você tem, por exemplo, uma fundação, né, igual a fundação que faz a gestão dos recursos da USP, Universidade de São Paulo, eles têm um endowment. O que é isso? Eles têm um fundo bilionário, talvez não, mas centenas de milhões de reais, e que eles precisam manter esse fundo. Então, num ano ou outro, ele pode gastar um pouco mais do que recebe do Estado. As universidades paulistas, elas recebem recursos do ICMS do Estado de São Paulo. Então, um ano ou outro, ela pode gastar um pouco mais do que recebeu aquele ano do Estado. Um ano ou outro, eles podem gastar um pouco menos do que receberam, e aí acumular. Mas o nome desse fundo que eles têm para gerir, também a gente dá o nome de endowment. Tá? Endowment pode ser essa dotação orçamentária. Pode ser uma propriedade. Endowment pode ser... Qual que é o seu endowment? O meu endowment é a minha casa, meu carro, sei lá, alguns aparelhos eletrônicos que eu tenho. É o valor dos ativos que eu tenho na minha propriedade. All right, so having had this explanation, now let's try and understand what is endowment effect. Efeito dotação, efeito propriedade. So it's the tendency for people to demand much more money to give up an object than they would be willing to pay to acquire it. Então, na hora de vender uma coisa, a quanto que eu vou vender minha casa? Pô, minha casa vale 800 mil. Aí alguém me apresenta uma casa bem parecida com a minha, com a mesma idade, com a mesma metragem, na mesma região da cidade. Quanto que você daria nessa casa? No máximo eu dou 600, no máximo. Então, quando a coisa é nossa, a gente tem uma dificuldade. Quando foi propriedade nossa, a gente tem uma dificuldade de aceitar valores baixos. E a gente, pelo contrário, quando é dos outros, a gente não tem esse mesmo apego. Então, a gente faz uma leitura mais objetiva. A gente tem uma certa tendência a superestimar quando um ativo é propriedade nossa. Now, can you guys think about situations in which this kind of thing may arise? Além da venda de uma propriedade imobiliária, vocês conseguem imaginar alguma outra situação em que esse endowment effect tende a aparecer? Nossa, vai lá na José Osório, ali do lado da Caxangá, vender teu carro para tu ver o que é que acontece. Na venda do automóvel é muito comum mesmo. É muito comum isso. Curioso ter falado isso, Fred, que venda de automóveis é uma circunstância muito usada para quando a gente vai ensinar economia financeira, e principalmente quando a gente vai falar do setor de seguros,
de transações em que existe informação assimétrica, ou seja, uma pessoa sabe melhor do que a outra como avaliar um ativo. Mas tem razão. Um terceiro caso, a third situation that I should mention here is when people try to buy and sell stocks. Quando você compra ações de uma determinada empresa, só por elas terem passado na sua propriedade, você já fica torcendo para que o preço só suba, nunca caia. E quando o preço cai, você fica indignado. Eu comprei essa ação da Petrobras, é uma boa empresa. Agora o mercado foi lá e tirou 3% do valor dessa empresa. Esse pessoal não sabe nada. A Petrobras vai crescer. Você fica indignado quando o mercado castiga uma ação de empresa sua. It's almost like if you were loyal to your asset. É quase como se você tivesse uma espécie de lealdade com a sua propriedade. Você acha que não quer vê-la subavaliada, não quer vê-la subcreditada de alguma forma. All right, so this will affect people's ability to make good deals. Esse tipo de viés cognitivo vai aparecer e vai atrapalhar as pessoas de fazerem bons negócios, bons acordos. All right, so if you don't have a question... Vai lá, Adriano, diga lá. O Fred falando isso aí, eu me lembrei de uma aula que eu tive na pós, referente a CMS. Inclusive lá também nesse mesmo local, sim, o Fred. O professor, ele é da TAT, né? Que é da expertise de tributação aqui nossa, né? Então, ele falando que fizeram uma festa, né? Eles fizeram uma festa, né? Ou seja, o governo em si fez uma festa aí nesse setor, porque os próprios compradores de veículos que descontavam em inúmeros valores lá na compra, na venda sequer eles mencionavam, tiravam nota fiscal de compra e venda. Aí com isso forjaram imposto, ou seja, não recolheram de ICMS, levaram uma lapada e o governo fez festa lá na rua. Vice, Fred? Fizeram uma festa da boa e levaram muito dinheiro daquela turma ali. Era carro importado, era carro nacional, era tudo que tinha ali, eles saíram tirando dinheiro. Vice. Tu fez me lembrar agora. Ok. Já pensou, rapaz? É cada coisa que a gente vê nesse país, né? All right. So let's move on to the next set of cognitive biases, okay? So let me change here. First, let me just show you this. This is just an illustration of the Dunning-Kruger thought process, o processo de pensamento, de raciocínio do efeito Dunning-Kruger. Your confidence goes up as soon as you start gaining some, even just a little bit. If you have just a little bit of competence, your confidence goes way up. I know everything about this. Was that as you keep moving and gaining more and more competence, you start realizing, well, yeah, it's more complicated than I thought. Oh, I will never understand this. And then eventually you can get to the point that you can make sense to it, but you do understand how hard it is, and how many you still have to study, right? So as your competence goes up, your confidence initially jumps up, but then it falls down because you get more realistic as you are more knowledgeable, okay? Okay, now let's take a look at these two other cognitive biases: framing effect and gambler's fallacy. Framing effect is one of the most important cognitive bias you guys have to pay attention, okay? Check this out. Let me define this to you. We draw different conclusions from the same information depending on how that information is presented. A gente tira conclusões distintas de uma mesma informação
dependendo de como a informação for apresentada. All right, so let me give you this example first, right from the beginning. In the United States, if you want to buy ground beef, you get these little packs, and they come up with the percentage of how much fat you have in between. So, se você vai comprar um pacotinho de carne moída lá nos Estados Unidos, ground beef, carne moída, ele vem com uma etiquetazinha dizendo quanto % de gordura que aquela carne tem. Então, dependendo de qual peça que foi usada para moer, né, para você ter a carne moída, ele tem uma maior ou menor quantidade de gordura. But then, in some supermarkets, you come and you see the little tag there, and it's saying 95% fat-free. Está falando assim, 95% livre de gordura. And in some other supermarkets, they come and they say 5% fat. Você pensa assim, bom, se eu vou apresentar esse pacotinho de carne moída dizendo que ele é 95% livre de gordura, ou eu apresentar uma outra adesivo dizendo que ele tem 5% de gordura, vocês concordam que a informação é a mesma, né? Which one do you think people are more likely to consider healthy? Qual das duas que você acha que as pessoas consideram mais saudável? Primeira, né? 95. Quando você coloca a informação dizendo que 95% livre de gordura, as pessoas falam assim, poxa, quase sem gordura. Mas se você fala 5% de gordura, o cara fica falando assim, eita, 5% é muito? É pouco? Eu não sei, mas não é zero, né? Tem Parecido com aquele exemplo, né, professor, da revista, né? Exatamente, de uma informação que supostamente não era para ser considerada, mas as pessoas acabam considerando. All right, so framing effect, if we were to translate that to Portuguese, would be efeito enquadramento. Dependendo de como eu enquadrar uma questão, você pode chegar a conclusões distintas, mesmo que a informação seja a mesma. All right, now, obviously, you guys can think about this in many different situations in our lives, right? Efeito enquadramento, qual que é o lugar mais comum da gente encontrar esse tipo de coisa, gente? De alguém tentando apresentar uma informação de forma diferente para nos convencer. Eu faço isso sempre, eu uso sempre isso aí. Eu trabalho na área comercial, com vendas, né, há 15 anos, então eu uso isso sempre. Vendas, pronto, vendas, marketing e vendas. É muito comum as pessoas enquadrarem um acordo mostrando, dando destaque para as vantagens. Né? E talvez até escondendo um pouquinho ali onde é que o bicho pega. É muito comum isso acontecer. Então, we are all susceptible to this kind of cognitive bias, right? So we have to learn how can we overcome this problem. Como é que a gente pode superar essa tendência a ser convencido por uma maneira inteligente de apresentar a mesma informação? O que vocês acham, gente? Que tipo de antídoto que existe para esse problema? Acredito a pessoa se informar antes. Sim, com certeza. A pessoa buscar outras fontes de informação, Isso. né? Boa, Vitor. O que mais? Pessoal, olha só. Uma das coisas mais interessantes que tem é você observar as decisões sob diferentes perspectivas. Às vezes, eu tenho grandes insights sobre problemas que eu tenho para resolver conversando com minha filha de 13 anos. Que para explicar um problema que é complexo, que o pai dela está lá quebrando a cabeça para resolver, para explicar para ela, eu sou obrigado a recolocar o problema.
usando outros termos, olhando por outro ângulo, colocando expressões mais simples. So, a good way to deal with the framing effect is to learn how to focus from different perspectives. Se você aprender a focar, a observar, a analisar um problema de diferentes ângulos, você provavelmente não vai ser enganado por essas artimanhas aí de negociação. Você pode sempre falar assim, vem cá, deixa eu ver o que você está ganhando com isso. O que a empresa que você está trabalhando está ganhando com isso? Isso é uma maneira, assim, talvez muito tosca. Professor, não espalhe muito isso não, o Fred vai gostar não. É porque o professor ele usa umas palavras assim, né? Tipo artimanhas, né? Assim, eu vejo como, tipo, todo cliente, seja ele um B2B ou B2C, ele tem uma dor, ele tem um problema. Se ele quer solucionar o problema dele ou a dor dele sem pagar absolutamente nada e querer saber da vantagem do que é que o fornecedor vai ganhar, esse cara vai ficar com problema para o resto da vida dele. É. Né? Só falta o cliente dizer, abre tua DRE aí para mim, porque eu quero ver aqui como é que tá a tua margem líquida, tua margem bruta, teu hobby. Pelo amor de Deus, né? Complicado, né? Então... Ô Fred, assim, eu acho que para vender um celular ou para vender uma geladeira, provavelmente isso não faz sentido, não. Agora, imagine que você está vendendo uma empresa. Professor, eu tenho um exemplo recente, tá? A empresa lá trabalha muito com licitações. E o estado de Pernambuco lançou umas licitações de valores muito altos, mas que ela precificava toda a condição, Fred, de venda. Desde dos impostos até a margem de contribuição, Fred, que não passava de 3%. Onde é que tu vai investir um negócio que é 3% de margem de contribuição, Fred? Resultado final. Tem um aluno aqui que está aqui dentro, Luan, né, que ele faz valuation. Né? Aí tudo bem. Digamos que o professor Luiz Maia tem uma empresa que na cabeça dele, né, ele calculou o valuation e para ele ela está avaliada ali em 20 milhões. E ele quer vender a empresa dele. E aí quando ele for sentar, de repente, a empresa dele vale 30 e ele avaliou em 20. Né? Então, assim, o cara depois se arrepende, né? Poxa, vendi por 20, né? Por 20 e valia 30, né? Pô, aí tudo bem, né, professor? Aí realmente é uma ponderação realmente que tem que olhar todos os detalhes, né? Todas as informações, leva tempo, né? Tem que maturar o dado, tem que interpretar o dado, né? Aí a gente está falando de brincadeira de menino grande, né? Não estou falando de uma venda no varejo ou de uma venda técnica qualquer, né? Então, realmente, é uma venda que tem um alto valor agregado, né, dentro dela. E Luan está aqui dentro da sala, a gente estava até conversando essa semana sobre isso até. Né? Mm-hmm. Good point, my friend. Yes, you're right. All right. Luan, want to say something? Luan, quer comentar alguma coisa? Ou bora para frente? Não, eu acho que é muito disso que o Fred falou. Acho que uma venda do varejo ela diverge bastante quando o assunto é um M&A, né, uma aquisição de empresa, um valuation, uma empresa no geral. Então, concordo com ambos os lados, né, em seus respectivos pontos. Mas acho que dá para a gente dar uma continuidade. Maravilha, maravilha. All right, guys, let's take a look at the next one, gambler's fallacy. Now, this is so often that you guys can't believe, okay? I'm going to give you an example. I'm not even going to read the definition here. I'm going to give an example, okay? Suppose that I have a coin in my hand right now, and I toss it. So what is the chance it's going to be heads and tails? Eu tenho aqui uma moeda na minha mão agora. Eu jogo ela para cima. Qual que é a chance de cair cara ou coroa? Todo mundo vai falar 50%, né? Now, think about this. If I toss this coin 5 times and all of them came up
head. If I toss it the 6th time, what is the chance of coming up ahead again? Então, ó, se eu joguei a moeda para cima 5 vezes, caiu, deu cara. Qual que é a chance de, na 6ª vez, eu jogar para cima e sair cara? Ó, o João já matou aqui. É claro que é 50%, porque os eventos são independentes. Alguém poderia pensar assim, peraí, gente, mas já saiu 5 vezes seguidas, cara. Não pode, agora a chance de sair coroa é maior. Mas não é. Cada vez que você lançar, os eventos são totalmente independentes, um não afeta o outro. Você pode ter jogado 100 vezes e saído cara. Jogar a 100ª, a chance de sair... Quer dizer, né? Se você jogar 100 vezes e cair cara, você tem que desconfiar que essa moeda esteja batizada. Alguém falseou aí, colocou um peso nessa moeda, alguma coisa tem de esquisita aí, botou um imã na mesa, sei lá, tem algumas coisas estranhas, né? All right, but the point is, we have this tendency to think that future probabilities are altered by past events, even when the events are actually independent. A gente acha que vai voltar para a média. A gente jogou a moeda para cima, caiu 70 vezes cara e 30 vezes coroa. Ao jogar a 100ª, a gente acha que vai sair coroa, porque tem que no final ficar numa média de 50-50. So this is like a wrong way to interpret this very important law in mathematics. It's called the law of large numbers. A lei dos números grandes, lei dos grandes números, que se chama, uma lei da matemática. A gente interpreta equivocadamente essa lei e aplica num contexto em que ela não deveria ser aplicada. A probabilidade, se eu jogar 100 vezes a moeda para cima, existe uma grande chance de que em torno de 50 vão ser cara, em torno de 50 vão ser coroa. Se eu jogar 10.000 vezes a moeda para cima, a chance de a proporção ficar em torno de 50 é maior do que se eu jogar só 100 vezes. E se eu jogar 1 milhão de vezes para cima, a chance de metade ser cara e metade ser coroa fica ainda maior. Por quê? Porque quanto maior o número, maior a chance de que a verdadeira distribuição de probabilidade se manifeste numa sequência de observações. Isso não quer dizer que o 100º tentativa vai ser afetada pelas 100 outras. Eles são independentes, são fenômenos independentes. All right, the name of this is Gambler's Fallacy. And why do you think it's called falácia do jogador? Por que você acha que o nome desse viés cognitivo é falácia do jogador? Pessoal, quem é que já foi para um cassino aqui? Ninguém visitou um cassino ainda, não? Já foi lá, né, em Cidade do Leste, no Paraguai. Pois é. Se você ficar num cassino durante muitas horas só observando as pessoas, você vai ver essa miséria toda hora. A pessoa joga no blackjack, perdeu a primeira mão, perdeu a segunda mão, perdeu a terceira mão, ela fala assim, já perdi 3, a chance de eu ganhar pelo menos uma agora aumenta, agora eu vou pôr todo o meu dinheiro. Só eu botar na Globo aí, ver a CPI do Tigrinho aí, né? Virgínia e os influencers aí. Pois é triste, né, cara? Infelizmente, as pessoas não calculam bem probabilidade e se submetem a esses jogos em que sua chance de vencer é mínima. Mesmo quando ganham, estão numa sequência ali que vão querer jogar mais e vão acabar perdendo. It's very unfortunate the moments that we are seeing in Brazil right now. But then again, as pessoas fazem o que quiserem, né? Cada um tem o seu dinheiro. So let's just check here these 2 illustrations
The first one, the guy looks at one of the signs and says 66% empty, 33% full. Well, this is the same information. So it's very hard to decide if you're a logical person. This is basically the same two options. Now check this guy here, Roleta Russa. I missed 5 times in a row. I must be on a lucky streak. O cara já perdeu 5 vezes, apertou 5 vezes e falou assim, ah, beleza, eu estou numa sequência de sorte. Vou apertar a sexta. All right. We are almost done. Let me just show you these 2 here. And then we have 3 more and it's over. Hindsight bias. Sometimes call it, I knew it all along. It goes like this. Quando a gente observa um resultado de um jogo, quanto que foi o jogo do Sport? Perdeu de 2-0 para o Corinthians. Alguém olha e fala assim, é claro que ia perder, todo mundo sabia, não sei para que você foi para o estádio. Quer dizer, depois de uma coisa acontecida, todo mundo acha que é óbvio. Mas antes de acontecer, ninguém não tem nem coragem de apostar. So, I mean, this is human. We all do like this. Hyperbolic discounting is basically the same thing as present bias, okay? But there's like a slightly difference, okay? Slight difference. A gente já falou antes de viés do tempo presente, né? Em que a gente dá mais importância para alguma coisa agora do que a gente dá para essa mesma coisa lá no futuro. Então, o exemplo que eu dei para vocês era de uma pessoa que fica assistindo TV até tarde, que está mais preocupada em se divertir agora do que está preocupado com quanto que vai sofrer na hora de acordar no dia seguinte. Ok, so this is viés do tempo presente, present bias, ok? Now we are talking about hyperbolic discounting. So let me tell you what is this. If I already have the chance, have the likelihood, the inclination to be more concerned with things of now rather than things tomorrow, what about a year from now? Então, suponha que em vez de fazer uma coisa agora, que eu vou me arrepender amanhã, ou posso me arrepender amanhã, imagina que esse arrependimento só viria daqui a 1 ano. Well, it turns out that the likelihood is much more than proportional than 364 days. Então, a chance de eu valorizar mais o hoje comparado com o amanhã, quando fala comparar o hoje com daqui a 1 ano, a desproporção fica ainda muito maior. Então, hyperbolic discounting significa que alguma coisa daqui a 1 ano, a importância de alguma coisa que vai acontecer só daqui a 1 ano já é muito menor na nossa cabeça. Se for alguma coisa que vai acontecer daqui a 30 anos, a gente nem pensa naquilo. So, hyperbolic discounting means that we practically ignore completely things that are far away in the future. Coisas que vão acontecer na nossa vida, mas que estão muito distantes no futuro, a gente praticamente se lixa para elas. A gente não consegue dar importância para elas. Então, é como se, quanto mais distante no futuro, a nossa chance de desprezá-las e negligenciá-las fica exponencialmente maior. Go ahead, Fred. Professor, esse viés aí, ele... como é que se diz? Gerou um gatilho, não é um gatilho não, mas assim, a gente está vendo aí o assunto sobre o INSS, o sistema colapsar, né, mexer de novo nas regras do jogo, né? Quem aposentou, se aposentou, quem tem de 40 para lá não se aposenta, e as contas não batem, e é déficit atrás de déficit, e a bomba vai explodir, em 2027 o sistema quebra.
se o governo não fizer alguma coisa, né, junto com o Congresso, e por aí vai, né? Uhum. E aí o mercado financeiro, né, os bancos, as corretoras e quem comercializa os produtos financeiros, como previdência privada, como vários outros produtos, né, em relação ao futuro da aposentadoria do Brasil, e também por uma questão, né, que a gente não tem como deixar de falar, que é a parte cultural, né? Essa palavra ela é muito forte quando a gente vai justificar uma narrativa, né? Principalmente no Brasil, né, que não temos essa cultura, né, de investir, né? Então, muito se fala hoje, né, e muito se bate nessa tecla do colapso do sistema previdenciário do regime geral, né, do INSS. E aí é uma coisa, claro, que quem tem 20, 25, 30, 35, e aí é uma questão de educação também, né, dentro de casa, é uma variável que influencia numa tomada de decisão do hoje, que vai impactar daqui a 30 anos e você não sabe nem se vai estar vivo, né? E aí entra naquele jargão do brasileiro, né, desde quando eu nasci, né? Ah, que nada, cara, vamos viver hoje, ou amanhã a gente não sabe como é que é, né? Então, assim, professor, eu queria saber qual a correlação desse viés para esse contexto atual que a gente está vivendo hoje com relação à Previdência e ao INSS. Então, eu acho que isso casa direitinho com a descrição, viu, Fred? Apesar de que, no caso da Previdência, o colapso não é assim tão imediato, mas a gente está mais ou menos a uns 10 anos de distância. E quanto mais tempo a gente esperar para fazer alguma coisa, maior vai ter que ser o ajuste. O ajuste pode ser pequeno se ele for cedo. Se ele for na última hora, vai ser um ajuste muito maior. Então, as pessoas estão evitando essa má notícia, e isso é um exemplo do desconto hiperbólico, porque é uma coisa que vai acontecer muito garantidamente daqui a 10, 15 anos. Para você ter uma ideia, Fred, claro, eu sou professor de economia, então não me encaixo como uma média da população. Mas eu digo para todos os meus amigos, colegas, servidores públicos, eu falo assim, não conte com a aposentadoria, guarde dinheiro, faça fundo de previdência privada, guarde o seu dinheiro, não conte que você vai receber aquilo que o governo está te prometendo. As pessoas falam, você é muito pessimista, você está fazendo terror com os outros. Eu falo, não, olha, se eu tiver errado, ótimo, porque você vai ficar felizaço lá na frente, você vai ter dois fundos para pagar a tua aposentadoria. Agora, se eu tiver certo, você vai me agradecer pro resto da vida. E, assim, quanto mais distante o problema está, mais praticamente impossível é colocar a pauta para Brasília. Brasília não quer saber. Fala, meu filho, você está preocupado com o problema daqui a 30 anos? Nós estamos preocupados com a eleição do ano que vem. Não faz o menor sentido. So, yeah, but let me just give you one additional comment about this. Tem uma outra coisa, cara, que às vezes no Brasil a gente não se dá conta. E que aí joga junto, e que às vezes a gente pensa que é cultural, mas não é tão cultural, é uma espécie de um aprendizado social. É o seguinte, Fred, é que às vezes as pessoas falam assim, mesmo quem faz tudo certo se lasca. Entendeu? E no Brasil não dá para dizer que isso não é verdade. Porque tem muito caso de gente que fez tudo certo, guardou o dinheiro, tudo e tal, foi lá e teve um golpe e levou toda a grana daquela pessoa. E esse golpista nunca foi pego. E ninguém nunca ressarciu a pessoa, entendeu? Então, no Brasil tem uma outra coisa, cara, que é uma espécie de uma descrença mais generalizada, entendeu? Então, às vezes a gente fala assim, eu vou viver o hoje e dane-se o futuro, e um pouco disso pode ser por causa dos traumas que o brasileiro já viveu, entendeu? Quando ele, mesmo fazendo a coisa certa, ele se lascou. Então, assim, eu não acho que isso é cultural, eu acho que isso é trauma. É uma coisa mais do tipo de uma vivência histórica, né? E se você pegar a história do Brasil, cara, a gente já teve todo tipo de maluquice, né? O caso mais drástico foi o caso do confisco do Collor, né? Aquele
aquela retenção de dinheiros por 18 meses. Muita gente teve ataque cardíaco e morreu. Muita gente, né, faliu, perdeu a empresa. Muita gente perdeu o casamento, porque não aguentou a crise financeira. Então, assim, tem essa atenuante, sabe, Fred? Que no Brasil a gente vê até quem faz a coisa certa se lascar. Verdade. Não é sempre. Senhor... Pode falar. Não, o senhor está certíssimo. Esse ponto aí que é um outro lado, né? Que o senhor está citando aí. Eu tenho um amigo, né? Eu digo amigo mesmo, porque eu falo com ele quase todos os dias, né? E vou ser bem breve aqui, tá, Adriano? Para poder você falar também, tá? E o senhor, professor, conhece muito bem ele, né? Eu não vou falar o nome dele aqui, mas ele é cônsul de um país, foi professor de uma outra instituição, é palestrante, né? E é muito bem conhecido aqui na nossa cidade, né? Na nossa região, né? E ele mandou um áudio para mim há uns 2 anos atrás, onde ele estava tomando um vinho na casa dele. Ele disse: Fred, o Brasil vive uma eterna catarse macunaímica, aonde somos formados e feitos de pequenos arremedos, né? Uma concha de arremedos, aonde deixa como tá para ver como vai ficar. Uhum. Então, essa é o que descreve, né, o nosso DNA, e o professor acabou entrando ali em economia política, né, onde se apossaram do nosso Estado brasileiro, né? Se apossaram. Essa é a verdade, né? E aí, é isso, né, que eu queria concluir, né, fica para reflexão aí de todo mundo, e a gente sabe muito bem o que é que está acontecendo e o que é que pode vir a acontecer se a gente não tomar conta das nossas próprias finanças, né, do nosso futuro e do futuro dos filhos e dos netos também, né? Good point. Thank you. Adriano, quer completar? Sim, professor. Eu acredito que esse assunto é muito pertinente. Eu acho que deixa muita gente pensando, né? Pensa no hoje, no ontem e no futuro, né? No futuro próximo, no futuro distante, né? Principalmente, né? Até porque o senhor disse aí 10 anos, 20 anos, colapsou, não paga mais ninguém, eu tô ferrado, né? Tô lascado, né? Então, voltando aqui ao assunto, eu estou pagando uma cadeira lá de ciências políticas e a gente está numa fase que ele fala aquele comportamento lá, aquele pensamento de Freud, né? Que é a psicologia de massa, né? Então, vocês falando aí, o professor falando, o Fred aí acrescentando e os demais, a gente percebe que é uma influência muito grande, né, professor? Eu acredito que se a gente tivesse uma educação financeira vinda lá do início, lá da base, que eu sempre levei em consideração isso, até mesmo na época lá em que tinha uma proposta lá para a educação, na época da adolescência, eu sempre botei a posição de que a educação financeira, se viesse lá desde a base, né, desde o ensinamento lá da época do meu filho, da minha filha, por exemplo, principalmente, né, tem 9 anos de idade, eles já conseguissem saber que de 100%, ele pegar ali 10%, 15% e deixar como uma reserva futura de um futuro próximo. Não para enriquecer, né, professor? Que a gente não buscar o enriquecimento, que é óbvio que todo mundo quer, né? Mas para uma emergência, para uma situação do amanhã, não é? Uhum. Mas acredito que o que Fred aí acrescentou é muito realista dentro do nosso país. A gente hoje está passando por uma situação que já vem ao longo do tempo, né? Eu acho que desde lá da formação, naquela época da industrialização do pós-guerra, de uma influência muito forte, né, do poder, né? Ou seja, a elite em si, ela quer sempre deixar a massa sem pensar, não é? Para poder chegar nesse objetivo que eles querem, que é isso que eles querem. É fazer com que tenha lá uma massa de pessoas, desculpa, eu não quero ofender ninguém, mas de pessoas medíocres, né? Que eu me incluo nisso também, e que pense limitadamente, não como eles, mas que consiga
e conforme a maré deles ia, ou seja, de um lado vem para cá, do outro vão para cá, né? Hoje, mais ainda, subdividindo o país em duas posições, que isso eu acho muito errado, né? E até mesmo quem entra nela é pior ainda, né? Ou seja, a gente não tem mais aí liderança no país, a gente só tem subdivisões de um estado bom ou mal, né? Que não vamos além disso, e que o resultado termina nesse viés aí que o senhor está falando, né? Ou seja, a gente tem aí um resultado de que vai ter uma crise, né? Que eu tento aí hoje eu tento ensinar muito aos meus filhos, tá? Eu tenho 2 meninos, né? Eu tenho uma menina e um menino, né? E de pequeno até desde pequeno eu sempre incentivei eles essa educação, né? Para tentar diminuir esse problema que vem para frente. Que eu sei que esse problema vai afetar todos, vai afetar a gente, vai me afetar, vai afetar os demais e afetar até aqueles que já estão, que já conseguiram no passado essa garantia. Né? A gente vê mesmo por esse escândalo aí do INSS, né? Que não é de hoje, já vem de épocas atrás e atropelando. Eu acho que é só isso que eu queria acrescentar. E vocês devem ter entendido aí. Very good point, Adriano. Thank you. Let me just to wrap up this discussion here with a note of hope, ok? Deixa eu dar só uma notazinha de esperança, para a gente não terminar essa discussão desse quesito aqui com tanto pessimismo, tá? Guys, some of you mentioned the word leaders, right? Vocês dois aí mencionaram a palavra líderes ou lideranças, a importância de lideranças, né? Então, um dos papéis mais importantes que o líder tem é a sua capacidade de compartilhar visão. Because many times we get so pessimistic, we get so frustrated that we cannot see the future in a positive way. So a leader comes and tells you, look, I can see how skeptical you are right now, but I can assure you that it's going to be much better. Então, os professor, líderes... mas aí eu posso me atropelar no viés da afirmação, né? O quê? Não é isso? Eu posso me atropelar se eu vier dessa forma, né? Tá, mas... Sabe, perceba que eu estou dizendo aqui, uma das missões do líder é tentar reconhecer quando as pessoas estão pessimistas demais e compartilhar uma visão positiva. E se você pegar na história da humanidade, frequentemente essas coisas aconteceram. Então você vê lá um Martin Luther King chegando e fala assim, olha, eu tenho um sonho que um dia, nesse país, um preto e um branco vão ser tratados com o mesmo nível de respeito. E ele falando isso, falando assim, é um sonho, não estou vendendo a realidade amanhã, não. Nós vamos ter que lutar para fazer esse sonho funcionar. Mas vocês precisam sonhar comigo, que é possível isso um dia acontecer. Então, eu me lembro de fazer palestra no Brasil inteiro sobre reforma tributária. E há uns 15 anos atrás, eu estava no Espírito Santo, e eu estava terminando a palestra, e um empresário lá, dos seus 60, 65 anos, levantou a mão e falou assim, olha, professor, o senhor me desculpa a franqueza, tá? Você é bem novinho ainda, eu tenho um pouco mais de idade, e já faz mais de 30 anos que vem pessoas igual você aqui contar essa história aí, não vai acontecer nunca, não. E eu disse para ele assim, olha, amigo, eu acho que vai acontecer sim, a questão está sendo amadurecida e vai acontecer. Hoje eu tinha vontade de voltar lá para ele. Aconteceu, tá vendo? Eu falei para você que ia acontecer. Anyway, I can believe that many people before us came and said, look, there will be one day in which every single person in Brazil will be able to register in a school. Imagina, há 40 anos atrás, alguém chegar e falar assim, eu consigo ver um dia no futuro em que todas as crianças vão estar matriculadas em escola. 100% das crianças matriculadas em escola. Se você falasse isso há 40 anos atrás, alguém ia dizer assim, no, forget, Luis, this is never going to happen. Right? So,
I believe that we need leaders to help us when they share good visions of the future, because they are able to move us away from our skepticism. But then again, let me just finish with these 3 last biases here. And I'll be very quick because I want to close this session right now, just a few more minutes. Okay, guys. Normalcy bias. Viés da normalidade. A gente se recusa a se planejar para uma coisa que nunca aconteceu. O que vai acontecer com Recife se o nível do mar subir 2 metros? Esse negócio nunca aconteceu, já teve aumento subido. Deixa para lá, toca para frente. Planning fallacy, I have already told you that. A falácia do planejamento eu já contei para vocês. A gente subestima o tempo que uma tarefa vai realmente levar quando a gente planeja realizá-la no futuro. Deixa para fazer o dever de casa no domingo de tarde, e quando chega no domingo de tarde, fala, nossa, eu preciso de 4 dias para fazer essa tarefa. And finally, status quo bias, viés do status quo. A gente não gosta que as coisas mudem. A gente tem uma tendência a sentir desconforto com mudanças. A gente gosta de ver as coisas mais ou menos do jeito como são. So, these 3 examples here, normalcy bias, planning fallacy, and status quo, together, they can help us understand why it is so hard for people to believe and to act upon the problem of global warming. Esses 3 vieses aqui, juntos, eles nos ajudam a entender porque tanta gente reluta em lidar com o problema do aquecimento global. Não, primeiro, essa é uma coisa que nunca aconteceu. Isso aí é conversa de cientista. Mentira, não vai acontecer. Planning fallacy. Não, dá tempo. Não precisa desse alvoroço todo, não. Dá tempo de fazer isso é uma coisa lenta e tal. Status quo bias. Não vou mudar nada, não. Vou continuar usando petróleo. Drill, baby, drill, como diz lá o Donald Trump. Let's keep doing whatever we are doing. It's the best thing we can do. Então, as pessoas não querem saber de mudar o que está, entre aspas, está dando certo para elas. So, these 3 cognitive biases help us understand why global warming is such a huge problem, because people refuse to plan or to act upon a disaster which is already happening, okay? All right, I'll give you this suggestion if you want to read more about this. Se você quiser ler um pouquinho mais sobre isso, tem esse link aqui embaixo, de um texto muito bem escrito sobre como superar os seus próprios vieses. E tem uma entrevista do Daniel Kahneman. Se alguém também tiver interesse, está aqui o link. Isso está nas fichas de aula, vocês podem acessar o link, tá? All right, guys, this is it for now. I want to know if you have any questions before we finish this. Alguma última pergunta, comentário antes da gente terminar? Eu só queria acrescentar o seguinte: esse aquecimento global não só vai ser aquecimento, não, vai ser aquecimento da reforma tributária, viu? O que vai vir aí, meu amigo, é complicado demais. Vai ser uma grande... Eu acho que uma das grandes dificuldades de toda a empresa vai ser seu fluxo de caixa. Porque hoje as empresas elas conseguem operar seu fluxo de caixa deficitário até mesmo com financiamento do governo, vamos dizer assim, né? Uhum. Porque detém de recolhimento de impostos federais, previdenciários ou não, e, consequentemente, depois faz um perto da vida aí, ou qualquer outro refinanciamento ou um financiamento. Mesmo que eu tenha aí uma saída de caixa algo acima de 20%, tá? Uhum. De tudo que foi feito, né? De tudo que foi renegociado.
mas que eu consigo fazer girar meu caixa, né? E protelar essa dívida, e com isso eu consigo vencer os obstáculos que eu tenho no presente, né? Ou no futuro próximo. Consequentemente, quando a gente começa a estudar um pouco sobre a parte do IBS e o CBS, né, que são os impostos municipais e os federais, a gente percebe que esse quadro vai mudar, não é? Isso até deixando aí... E ninguém está querendo nem olhar para isso agora, né? E que ninguém está querendo olhar, professor. Não, mas assim, existe já uma discussão. Mas é o que eu sempre toco, que o que eu percebo é o que vai ser a realidade. Nós vamos ver muitas empresas que elas vão bater cabeça de verdade, porque elas vão ter que operar seu fluxo de caixa fortemente, porque essa questão vai ser retirada, porque o imposto agora ele não vai deixar de ser postergado, ele vai ser antecipado. É aquela coisa de que eu tenho 100% da venda, vamos dizer que 25% ou 27% é arrecadação, 40%, ela vai ser antecipada ali na bucha, no pagamento inicial. Ou seja, eu tenho 100 mil a receber, 40 mil vai ficar já ali, eu só recebo o fluxo de caixa 60 mil reais. Ou seja, coisa que não acontece, não acontecia anteriormente, né? A gente recebe 100%, fica com a obrigado de recolhimento, isso é a posteriori, e muitas vezes eu consigo aí protelar isso fazendo um refinanciamento. Então, eu acho que o que vem aí na frente é coisa muito a pensar. O pessoal não está se preparando para a mudança, né? O pessoal não está se preparando ainda para a mudança, né? Pegar esses viés aí, transformar ele em resultado, né? Ser otimista e correr atrás para sair na frente, porque o negócio não vai ser fácil. Legal, maravilha. Muito bem, pessoal, só para terminar, last explanation. The exercise you guys will have to do is basically to choose one of the cognitive biases, explain what it is, it can be in Portuguese, and you have to write down a situation that you have gone through yourself or you have observed firsthand and describe it, ok? Então, o exercício que vocês vão ter que fazer e trazer para a próxima aula numa folha de papel, pode ser escrito à mão mesmo, é vocês escolherem um desses viéses cognitivos, explicar o que ele quer dizer e trazer uma situação, ou que você vivenciou, ou que você observou de primeira mão ali acontecer, tá? Não precisa ser longo, um parágrafo e meio ali, menos de meia página, já é suficiente, tá bom? Mas aí todo mundo que trouxer essa... É um desses que o senhor deu na aula de hoje, é isso? Um dos que estão na ficha de aula, pode ser qualquer um deles. Aqui a gente fez vários, né? A gente falou de várias situações, mas aí você precisa escolher um, explicar o que ele significa e colocar uma situação que ilustra a presença daquele viés. Pode falar, Fred, diga lá. Não, é porque o senhor tirou a tela, né? O do exemplo do INSS lá da aposentadoria, ela foi qual? Aquele hiperbólico? Qual foi o viés, professor? Porque sumiu a tela, não deu para... Tá. Aquele é hyperbolic discounting, hiperbólico. Legal, bacana. Tá bom? Maravilha, gente. Então, vou encerrar aqui a gravação. Uma boa noite a todos, um bom descanso aí, tá certo?